Seguimos agora com o nosso evento, que tem entre seus objetivos entender os caminhos para o crescimento do Brasil. Nós sabemos que esse crescimento ele depende basicamente das condições políticas e econômicas, como tem sido percebido pela volatilidade no mercado nesses últimos dias. Por isso, nosso próximo painel será Cenário Econômico e Político Brasileiro. E para essa apresentação, eu gostaria de chamar ao palco Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. Mansueto, fique à vontade. Pessoal, antes de tudo, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês, agentes autônomos aqui do BTG. Vou tentar falar um pouco de economia nesse momento um pouquinho complicado. Como teve uma mesa muito boa aqui antes, eu estou pensando em falar sobre história econômica de 1900 a 1950. Mas vamos lá. Assim, vou começar falando de economia de forma muito rápida para a gente ir para o almoço, mas começar dando destaque um pouco... não um pouco detalhado, mas mais ou menos para a gente se lembrar o que o Brasil fez nos últimos 5 anos. Tá? Nos últimos 5 anos, eu acho que é importante a gente ter em mente que o país avançou bastante em algumas coisas, como, por exemplo, a gente conseguiu controlar o crescimento do gasto público, e isso tem efeito. O gasto público no próximo ano, mesmo que o governo quebre o teto de gasto em 30 bilhões, como foi anunciado essa semana, o gasto público no ano que vem vai para 18% do PIB. No ano passado, o gasto público sem juros do governo federal foi 26% do PIB. Esse ano será 19% do PIB. Então, mesmo que o governo quebre o teto em 30 bilhões, o gasto público no próximo ano ainda cai em relação a este ano e ainda será menor do que no último ano do governo Temer, que foi 19,3% do PIB. Ou seja, a gente corre o risco, quebrando o teto em 30 bilhões de reais, como foi anunciado esta semana, o governo terminar este mandato com gasto público sem juros, governo federal, 18% do PIB, menor do que era no final do governo Temer, 19,3% do PIB. Isso parece pouca coisa, mas não é, porque será a primeira vez que no ciclo de 4 anos de governo você consegue reduzir o gasto público federal do Brasil. Isso é efeito do teto de gasto, apesar dos furos no teto. Dito isso, nos últimos 5 anos, o que a gente conseguiu fazer de bom? Primeiro, controlar o gasto público, com essa regra do teto, que agora está em xeque. Segundo, a gente controlou a expansão de crédito via bancos públicos. A história do Brasil, de 2009 a 2015, foi um país que expandiu muito a dívida, aumentou a dívida em quase 10 pontos do PIB para mandar dinheiro para bancos públicos, fazer algumas operações que não se justificavam. Operações, muitas vezes, de subsídio, quando, na realidade, a gente deveria ter aprovado medidas para reduzir o custo do Brasil. Isso teve um impacto muito forte e prejudicava a política monetária, quando você tinha que aumentar juros para trazer a inflação para a meta, como tinha uma parte grande do crédito, quase metade do crédito, que vinha de bancos públicos e era subsidiado, você tinha que aumentar a taxa de juros muito mais. A gente, desde 2016, veio reduzindo os empréstimos para bancos públicos, os bancos públicos começaram a pagar de volta o tesouro, isso abriu espaço para um forte crescimento do mercado de capitais. Vale a gente ter em mente o seguinte: em 2015 e 2016, a captação anual de mercado de capitais no Brasil era de 120 bilhões de reais. Captação via mercado de capitais esse ano até setembro foi de 407 bilhões de reais. Em 2016, o volume total de IPO e follow-on era mais ou menos de 9 bilhões e meio de reais. IPO e follow-on em 2021, 120 bilhões de reais. Então, o Brasil mudou. A gente retirou bancos públicos, não precisou mais onerar o tesouro para dar crédito barato e abriu uma enorme oportunidade de crescimento via mercado de capitais. A gente aprovou ainda no governo Temer uma mini-reforma trabalhista que ajudou muito aos empresários a ter mais segurança na contratação de mão de obra, utilizando instrumentos diferentes, inclusive contrato de trabalho temporário. E depois a gente conseguiu aprovar reforma da Previdência, já no governo Bolsonaro, e a reformulação de marcos regulatórios importantes, como, por exemplo, o marco regulatório de saneamento, que abriu espaço para um crescimento do investimento em saneamento nos próximos anos.
Adicionalmente, a gente conseguiu uma grande conquista, que a gente aprovou a independência do Banco Central do Brasil. A gente não sabe quem será o presidente da República em 2023, porque nós teremos uma eleição no próximo ano, mas a gente sabe quem será o presidente do Banco Central em 2023, que é o atual, Roberto Campos Neto. Então, isso é algo muito importante nessa melhoria institucional que ocorreu no Brasil nos últimos 5 anos. Em 2015 e 2016, a gente teve 2 anos seguidos de queda de PIB, e quando o Brasil voltou a crescer, a taxa de investimento continuou a cair. Vale lembrar que de 2014 a 2017, 14, 15, 16, 17, a gente teve uma queda da taxa de investimento do Brasil de 30%. O ano passado, que foi um ano difícil com a pandemia, a gente teve uma queda do PIB de 4%, mas o investimento praticamente não caiu. A queda do investimento do ano passado foi de 0,8%, e nesse ano a taxa de investimento no Brasil deve crescer algo como 12% a 14%. Então, quando eu olho tudo isso e olho as concessões que estão saindo, a gente tem feito concessões na área de ferrovia, de rodovias, vai ter concessão do Porto de Santos, de 2 terminais de combustível Porto de Santo, Via Dutra, Aeroporto de Congonhas, Aeroporto de Santos Dumont. Quando a gente olha toda essa lista de concessões, junto com as concessões de serviço de saneamento, a gente está contratando um fluxo de investimento em infraestrutura para os próximos 5, 6, 8 anos. Isso é muito positivo. Dado todo esse cenário, era para a gente estar numa situação muito melhor do que o que está mostrando os preços dos ativos. Inclusive, nesse ano, quando a gente começou 2021, saindo da pandemia, e foi surpreendido por uma segunda onda de pandemia, a gente esperava que o Brasil fosse crescer esse ano 2,5%, 3%, que a gente tivesse um buraco fiscal, um déficit primário, receita menos despesa sem juros, na casa de 300 bilhões, e que a dívida pública terminasse o ano perto de 90% do PIB. A expectativa hoje é que a gente termine o ano com um buraco fiscal, um déficit primário, ao invés de 300 bilhões de reais, um déficit na casa de 90 bilhões de reais. Ou seja, o buraco fiscal será 1/3 do que era esperado há 10 meses atrás. Ao invés de uma dívida pública de 90% do PIB, a gente deve terminar o ano com a dívida na casa de 81% do PIB. E ao invés de um crescimento de 2,5%, a gente deve terminar o ano com um crescimento aí por volta de 5%, talvez um pouquinho abaixo, entre 4,8%, mas em torno de 5%. Ou seja, números muito melhores do que eram esperados 10 meses atrás. Mas se isso é verdade, o que é que está acontecendo com a Bolsa, com o dólar e com a curva de juros? A gente tem hoje uma curva de juros que sinaliza que os juros longos vão ficar muito altos em 2 dígitos, o que seria uma sinalização que o Brasil vai deixar de fazer o ajuste fiscal. A gente tem hoje um dólar que de manhã estava R$ 5,65, e tem uma bolsa que, apesar do resultado muito bom das companhias listadas em bolsa no primeiro e no segundo trimestre, a gente tem hoje uma bolsa derretendo que bateu R$ 108 mil hoje de manhã. O que está acontecendo? É muito simples. O mercado está reagindo de uma forma natural, como o mercado reage a um risco maior de mudança de política econômica, a um risco maior de mudança de regras fiscais. O mercado não está reagindo a atraso de reformas. Eu acho que mais importante do que a gente acelerar a aprovação de algumas reformas é a gente mostrar para o mercado, para todos, para investidores domésticos e internacionais, que o país vai cumprir com as regras que existem e, independentemente do debate político, o país vai continuar fazendo o ajuste fiscal. Isso é fundamental, porque essa confiança que o país vai continuar fazendo o ajuste fiscal, independentemente do que a gente achar, essa confiança hoje diminuiu. É o que mostra o preço dos ativos. Não adianta a gente falar, como diversas vezes muitos de nós falamos ao longo do ano, que nós teríamos e vamos ter, neste ano, a melhor situação de balanço de pagamentos em conta corrente, o menor déficit em conta corrente desde 2007, o que sinalizaria um dólar possivelmente abaixo de R$5. Não adianta mais a gente falar isso, porque quando você coloca na equação a percepção de risco, de descontrole fiscal, o dólar não tem limite. Ele pode ir a 5,50, pode ir a 5,60, a 60, 5,70, 5,80, R$6 ou mais. Então, hoje, a gente está nitidamente em um momento delicado no qual os indicadores da economia, em relação ao que a gente esperava há 10 meses atrás, melhoraram. Mas a percepção de risco aumentou. As pessoas não têm confiança, ou melhor, aumentou o risco que
pode ter uma guinada de política econômica. E aí a gente entra nesse momento atual, que é o seguinte: mais ou menos, há poucos meses atrás, final de junho, se a gente olhar o que o mercado esperava que fosse a inflação esse ano, no dia 23 de junho, na pesquisa Focus, o mercado esperava o seguinte: olha, a gente vai ter inflação muito alta até junho, e 12 meses de 8,4%, mas depois as coisas vão melhorar, a taxa de juros vai cair, ou melhor, a taxa de inflação vai cair, e a gente termina o ano com a inflação em 6%. Se a gente tivesse uma inflação de 8,4% até junho, que foi o que aconteceu, mas depois a inflação caísse, o governo iria para 2022 com espaço de 30 bilhões de reais para aumentar o seu gasto, e se criou a expectativa de um aumento do Bolsa Família, que seria equivalente a 30 bilhões de reais. Só que a gente teve duas notícias ruins a partir de julho. A primeira notícia ruim foi que, olha, a inflação não vai cair. O aumento da inflação é mais persistente e mais grave do que todos esperavam, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Ao invés de uma inflação que vai terminar o ano em 6%, a gente deve terminar o ano com a inflação muito próxima de 9%. O que significa que o Banco Central também vai ter que acelerar, vai ter que aumentar mais a taxa de juros. Então, teve a primeira mudança. A gente termina o ano com a inflação em 9%, aquele espaço livre que se pensava que o governo teria no ano que vem, de 30 bilhões, desapareceu. E a gente teve uma outra notícia inesperada, que foi um forte crescimento de um item da despesa do orçamento, que é precatórios, que é uma despesa obrigatória. Todos os meses, de final de junho, início de julho, a Justiça manda para o governo o valor da conta de precatórios que terá que ser paga no ano seguinte. Aquilo é uma despesa obrigatória, o Executivo nem o Legislativo podem contestar. Essa era uma despesa de 30 bilhões de reais em 2016, era uma despesa que crescia 7, 8 bilhões por ano, e no final de junho, quando o governo recebeu a conta, ficou surpreso que essa despesa para o próximo ano cresceria não 7, 8 bilhões, mas cerca de 35, 40 bilhões. E aí se criou um problema. Primeiro, com o aumento da inflação, o governo perdeu a folga fiscal que teria ano que vem para aumentar a Bolsa Família. Segundo, com precatórios, a conta, o governo apareceu um gasto que teria um crescimento de 35 bilhões que o governo não esperava. E a conta não fechava. E o mercado começou a reagir a isso. E qual foi a aposta do mercado? O governo mudará as regras para cumprir o aumento do Bolsa Família. Você teve uma piora nos preços dos ativos ali no mês de julho, de agosto, e ainda num cenário meio conturbado de uma reforma tributária que desorganizava alguns setores da economia, por exemplo, machucava a indústria de fundos imobiliários, trazia problema para a organização de investimentos na área de infraestrutura, investimentos que são organizados em holdings, com sociedades de propósito exclusivo. Ao mês de julho, a reforma tributária foi corrigida, mas essa dúvida do que o governo vai fazer para aumentar a Bolsa Família e cumprir teto de gasto e pagar precatórios permaneceu. Aí veio uma primeira solução que o mercado aceitou. Qual era a primeira solução que o mercado aceitou? Olha, tudo bem, o governo vai fazer alguma regra de pagamento de precatório, uma parte vai ser pago fora do teto, encontro de contas, utilizar precatórios como moeda de privatização, para pagar outorgas de concessão. Ele vai pagar só uma parte dos precatórios no teto e outra parte fora do teto. Isso vai abrir espaço para aumentar o Bolsa Família de 190 para 300 reais. Ok. E a gente escutou isso várias vezes ao longo desses últimos meses. Só que a demanda política em cima do governo era para um Bolsa Família e algo a mais. Quando a gente conversava com deputados e senadores da base política e perguntava, deputado, mas o aumento do Bolsa Família para 300 reais é um aumento de 50%. É muito acima da inflação dos últimos 2 anos. E vários deputados e senadores nos falavam, não, mas eu quero algo adicional, eu quero mais um programa de transição. Algo na casa de 70, 80, 90 bilhões de reais. Aí a conta ficaria muito grande. E aí chegou um momento em que esse debate dentro do governo se intensificou. E a gente viu o resultado disso recentemente, nessa semana, quando foi anunciado uma quebra do teto de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais para levar o Bolsa Família para 400 reais para 17 milhões de pessoas, mas seria um aumento transitório, ou seja, o Bolsa Família passa de 190 para 220 reais, que é correção de inflação nos últimos 3 anos, e de 220 para 300 reais é um espaço que a PEC do precatório vai abrir dentro do teto, e de 300 a 400 reais
fora do teto, uma conta de 30 bilhões de reais fora do teto. Isso é ruim? Isso, de fato, não é o ideal, porque coloca em xeque a confiança na regra fiscal. No entanto, mesmo com essa quebra de teto de 30 bilhões, o gasto público ainda vai cair no próximo ano em relação a esse. A questão toda é o seguinte, olha, mas é uma mudança de regra. É uma mudança de regra, mas a gente está em circunstâncias especiais. A pandemia realmente está melhorando muito, o número de casos novos está inferior a 20 mil por dia, em torno de 15 mil ou menos, o número de mortes está inferior a 400, a média diária de 7 dias, a gente de fato avançou muito em vacinação, então a gente está hoje olhando, no final do ano, com a economia muito mais aberta, voltando a funcionar com uma certa normalidade, mas você ainda tem, enfim, taxa de desemprego muito alta, uma inflação de alimentos e energia muito alta, alguma desorganização de mercado, que se fosse construída uma narrativa crível, que deixasse claro para o mercado o seguinte, olha só, de fato vai ter uma quebra do teto de 30 bilhões de reais, é temporário, são circunstâncias especiais e é isso. Só que o governo não está conseguindo passar essa mensagem. Todos os dias a gente escuta algum político insatisfeito com o aumento de R$400, falando, não, eu preferia que fosse R$500, que fosse mais 30 bi fora do teto, além dos 30 bi que vai ficar fora do teto. E muitos falando, não, eu preferia que o aumento fosse permanente. Então, isso está criando uma imensa confusão no mercado, porque você escuta hoje as autoridades econômicas e políticas, e por mais bem intencionado que a turma da economia seja, para dar uma sinalização da contenção dessa quebra do teto, o que fica para todos nós desse lado de cá é que a gente não sabe se a quebra do teto será de 30 bilhões, de 60 bilhões, de 90 bilhões ou mais. Então, a gente precisa, nesse momento, que o governo, a área econômica, a área política, fale claramente o que acontecerá no próximo ano. A despesa do governo federal esse ano, sem juros, será de 1.647 bilhões de reais. Se a quebra do teto de 30 bilhões levar a despesa do próximo ano para algo aí próximo de 1.680 bilhões de reais, um crescimento de 30 a 33 bilhões de reais, não é o fim do mundo, se bem justificado tecnicamente. E isso está faltando a convicção de Brasília para nos explicar que, olha, vai ter sim uma quebra do teto, e essa quebra é de 30 bilhões de reais, é um evento único, mesmo assim os indicadores vão melhorar, a gente vai ter ainda indicadores melhores, o ajuste está avançando, e não vai ter mais furo no teto. É um mecanismo de transição da saída da pandemia. Mas não é isso que o mercado está interpretando. O mercado está interpretando uma mudança de política econômica e, independentemente do que eu ou vocês possam achar, é só a gente olhar para o preço dos ativos. A gente tem hoje bolsa em 108, 109 mil pontos, o dólar 5,65 e a curva de juros extremamente estressada. O DI 25 em torno de 500 bips acima do que era no início do ano. Isso é uma economia que vai mudar a trajetória fiscal. Isso é uma economia que vai mudar a política econômica. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter muito cuidado, porque o Brasil avançou com várias reformas nos últimos 5 anos, e se a gente passar a percepção que não há o compromisso com a manutenção das regras, tudo isso pode ir embora em questão de meses. O mercado reage muito rápido. A gente não pode voltar à situação no final de 2015, quando o Tesouro Nacional, para emitir um título mais longo, o NTN-B 30, teve que pagar um juro real de 8% ao ano. Um país que paga de juros real 8% ao ano não tem como dar certo. E a gente fez muita coisa boa nesses últimos 5 anos. A gente está num país que as pessoas se aposentavam em média há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, antes da reforma da Previdência, as pessoas no Brasil se aposentavam, em média, aos 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam, em média, aos 54 anos de idade, também não tem como dar certo. E a gente conseguiu fazer a reforma da Previdência. A gente conseguiu fazer avanços. Hoje, uma empresa, no meio da pandemia, que teve, em alguns momentos, dificuldade de caixa, as empresas foram no mercado e captaram. Algumas fizeram IPO, outras fizeram follow-on, outras lançaram a debenture. Então, as condições no Brasil para o crescimento, para o financiamento de empresas melhoraram. Apesar de uma pandemia tão difícil, tão séria, um período tão difícil com mortes de pessoas,
O que a gente viu esse ano foi que várias empresas grandes no Brasil estão com endividamento muito baixo e tiveram uma geração de caixa muito elevada. As empresas estão preparadas para crescer, mas a gente precisa, quando eu falo, na verdade, a sociedade e o governo e o Congresso que nos representa, precisa dar o mínimo de previsibilidade que as coisas não vão sair da rota de ajuste fiscal e de reformas que estava programado. Eu tenho uma má notícia, a gente não vai conseguir resolver o problema de pobreza e desigualdade de renda do Brasil com transferência de renda. O Brasil está entre os 10 países do mundo de maior desigualdade de renda. Nessa lista dos 10 países mais desiguais do mundo, a gente está ao lado de países do continente africano. A gente não vai conseguir reduzir desigualdade de renda com transferência de renda. A gente não vai conseguir acabar com a pobreza no Brasil criando um programa de 3, 4, 5% do PIB, o que exigiria um aumento brutal de carga tributária em um país que a gente já paga muito imposto, que para o nosso nível de renda, a gente tem uma carga tributária igual à da Inglaterra. O nosso desafio é o mesmo de 3, 4, 5 anos atrás, avançar com a agenda de reformas, a gente reduzir gradualmente o gasto público, e por isso que o teto é tão importante, e se for quebrar o teto em 30 bilhões, tem que explicar muito bem, com convicção, sem baixar a cabeça, e explicar por que se está quebrando o teto em 30 bilhões de reais e que isso seja temporário. E bola para frente, porque a gente não pode deixar, não pode colocar em risco as conquistas que, em circunstâncias extremamente adversas, a gente conseguiu nos últimos 5 anos. E no próximo mandato, quem quer que seja presidente, a gente vai ter que retomar a agenda de reformas, em especial a reforma tributária. O Brasil tem 2 grandes problemas quando a gente fala de sistema tributário. Primeiro problema é que a gente tem uma carga tributária muito alta para o nosso nível de desenvolvimento. A carga tributária média da América Latina é 23% do PIB. A carga tributária no Brasil é 33% do PIB. Grande parte vem de impostos indiretos. Por isso que o preço dos produtos no Brasil são muito caros. Além da gente ter uma carga tributária alta, a gente tem um sistema tributário extremamente complexo. Um sistema tributário que as regras mudam constantemente e que muitas vezes empresários muito bons sofrem problemas depois de 3, 4, 5 anos de ter terminado o ano fiscal, de ser contestado alguma demonstração contábil da empresa por causa de mudanças constantes de regras tributárias. Isso não pode mais acontecer. Por isso que eu coloco a reforma tributária como sendo a mais importante para o próximo governo. E eu espero que a gente continue discutindo a reforma tributária, criticando, dando sugestões, porque eu acho que a gente tem que estar preparado para aprovar uma reforma tributária ampla nesse país em 2023. Dito isso, e para a gente terminar, tem algumas coisas no Brasil que hoje me deixam um pouco mais otimista do que 5 anos atrás. Uma delas, como eu já falei, é o ciclo de investimento em infraestrutura. Como as concessões estão saindo, quando uma empresa participa de uma concessão, você contrata um fluxo de investimento. E, além disso, a gente tem 2 setores na economia brasileira que já têm pré-contratado um crescimento de produção. Um deles é o setor de petróleo e gás. O setor de petróleo e gás, nos próximos 4, 5 anos, a produção de petróleo do Brasil vai crescer muito em decorrência dos investimentos que foram feitos nos últimos 10 anos na região do pré-sal. Para não ocorrer o crescimento da produção de petróleo no Brasil nos próximos 5, 6 anos, a gente tem que destruir investimento que já foi feito. Isso não vai acontecer. Segundo, quando a gente olha para a nossa agricultura, a produção de grãos no Brasil deve crescer nos próximos 10 anos, até 2030, em torno de 27%. O investimento no setor agrícola no Brasil, nesse ano, no primeiro semestre, foi recorde desde o início da série do IBGE. Então, a gente tem hoje um setor de produção agrícola que está investindo muito, que é muito competitivo, que tem acesso a financiamento barato e que a tendência ainda é de crescimento. O crescimento da indústria e dos serviços vai depender muito se a gente continuar, da nossa capacidade de continuar a agenda de reformas para melhorar a competitividade do setor de indústria e, logicamente, o setor de serviços é bem mais amplo e vai depender de tudo isso que a gente chama as condições de investimento, de crescimento, o custo Brasil, etc. Mas o Brasil não está condenado a ser um país de baixo crescimento. Quando eu fiz faculdade de economia na década de 80, o que mais me assustava era a dívida externa do Brasil. A gente olhava aquele problema da dívida externa e se perguntava quando é que o Brasil vai conseguir pagar a dívida externa. A dívida externa do Brasil, no final da década de 80, a dívida externa pública era 100 bilhões de dólares para um nível de reserva de 8,5 bilhões de dólares.
A dívida externa pública do Brasil hoje é a mesma coisa, depois de 30 anos, 100 bilhões de dólares para um nível de reserva de 375 bilhões de dólares. Dívida externa deixou de ser um problema. Dívida externa foi um problema para a minha geração da década de 80, que estudava economia e ficava com medo se o Brasil teria reserva para pagar o serviço da dívida externa e dos programas do FMI. Isso não acontece mais. A gente foi levado a uma crise em 2015 e 2016, não por causa da Alemanha, não por causa da França, do FMI ou dos Estados Unidos. Foi por causa de erros nossos, de arrogância nossas em destruir dinheiro, em fazer programas públicos ruins que não eram necessários. O que a gente tem que fazer agora é levantar a cabeça, criticar o governo, sim, mas dar sugestões, partir para um bom debate eleitoral, que vai ser difícil, vai ter volatilidade, mas a gente está saindo dessa pandemia em uma situação melhor do que todos nós esperávamos. Há um ano atrás, quando a gente falava em dívida em 100% do PIB, a gente não vai ter dívida em 100% do PIB, vai ter a dívida agora em 81% do PIB, próximo ano algo como 83%, 84% do PIB. A gente vai ter que forçar os candidatos a ter um debate profundo e mostrar qual é a agenda de reformas e de crescimento para o próximo governo. E aí é retomar um princípio básico. A gente só vai conseguir ter estabilidade de regras, ter condições de financiamento de longo prazo barato, se a gente tiver o compromisso com ajuste fiscal. Se faz ajuste fiscal, não por maldade, mas para mostrar para todos que financiam o governo e para os investidores de longo prazo que o país não vai entrar numa rota insustentável, que a gente não vai ter aqueles planos econômicos emergenciais que caracterizou a nossa história durante a década de 80, a década de 90. É fundamental que a gente faça reformas estruturais nesse país e, infelizmente, a gente tem que reconhecer que a gente está terminando esse governo num contexto muito adverso, num contexto de extrema fraqueza política do governo em negociar com sua base, e um contexto, enfim, que há uma demanda muito grande da sociedade por políticas imediatas de redução de pobreza e redução de desigualdade. Algo que me deixa um pouco mais tranquilo quando a gente compara o Brasil com o resto da América Latina é o seguinte: em países como México, Colômbia, Chile, há uma demanda por redução de desigualdade e de pobreza, o que vai levar necessariamente ao aumento do gasto, porque o gasto público nesses países é pequeno. Não é o caso do Brasil. O Brasil gasta com o que a gente chama de previdência, assistência social, educação e saúde pública 25% do PIB. Isso é típico de gasto social de país rico. Se a gente gasta tanto como um país rico, por que a gente não tem a queda de desigualdade que tem em um país rico? Porque a gente gasta mal. Então, o grande desafio do Brasil não é aumentar o gasto público, é mudar a composição do gasto público, tirar dinheiro de programas que não funcionam, que têm pouco impacto na redução de desigualdade e colocar esse dinheiro em programas que funcionam muito bem e que trazem um impacto grande na redução de desigualdade econômica. Por exemplo, se a gente está preocupado com desigualdade de renda, a gente vai ter que investir muito mais na universalização de creches. Para a gente colocar 50% das nossas crianças de 0 a 3 anos em creche, a gente precisa gastar adicionalmente a mais 7, 8 bilhões por ano. 7, 8 bilhões por ano. A gente vai gastar esse ano 1.647 bi. É possível a gente gastar 7, 8 bilhões por ano e ter um resultado muito melhor em médio e longo prazo, por exemplo, em redução de desigualdade. Para terminar, a gente está num momento difícil, nós estamos num momento difícil, a gente não sabe se a quebra do teto do próximo ano é de 30, 40, 50, 80, 100 bilhões. A equipe econômica está fazendo um enorme esforço para limitar essa quebra do teto a 30 bilhões. A ala política, vários políticos querem um programa muito maior, mas um programa muito maior pode ter o efeito adverso de nos levar a um cenário de inflação muito maior, de juros muito maior e que vai impactar mais ainda o crescimento. No ano que vem a gente vai ter um crescimento menor porque a taxa de juros será maior, para trazer inflação para a meta. Para a política monetária funcionar, necessariamente o crescimento tem que ser menor, senão a política monetária não vai funcionar. Mas é importante que isso fique circunscrito a um ano e não altere a perspectiva de crescimento nos próximos anos, e nem altere o que o mercado espera de juros para 2024, 25, 26, 27. Nesse momento, como está muito tumulto na comunicação de Brasília, o mercado está olhando para o futuro, está com receio de mudanças de política econômica, de falta de compromisso fiscal. O governo tem que
deixar muito claro, em especial a ala política, o compromisso com o ajuste fiscal e aceitar que uma quebra do teto de 30 bilhões é muito mais, já é talvez excessivo. Não tem como aumentar essa conta, senão a gente corre o risco de ter uma piora desnecessária. É isso. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, por serem parceiros do BTG Pactual. Parabéns, obrigado.